perdido tudo. Jó, ele perdeu tudo. E pelo fato de Jó ter perdido tudo, os 3 amigos dele levantaram contra a vida dele. Começou a falar, não pode. Como é que pode a pessoa ter acontecido uma tragédia dessa na vida dela? Como que pode? Não pode. Esse homem só pode ter pecado. Esse homem só pode ter feito coisa para desagradar a Deus. É por isso que ele está passando por essa situação difícil. Porque eles julgaram o Jó. Olha, não. Um homem que é temente a Deus. Um homem que se desvia do mal. Né? Um homem que oferece sacrifício pelos seus filhos. Como é que ele pode passar por isso? A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ainda fala, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, que todo aquele que quer andar em sinceridade com Deus, eles sofrerão perseguições. As perseguições até agora os fiéis. Os fiéis também são perseguidos, os fiéis são caluniados, os fiéis são maltratados, os fiéis passam por situações difíceis. Não é só o pecador não, o fiel também passa. Quando a pessoa comete pecado na presença de Deus, Deus permite ela passar por uma luta, por uma tempestade, por uma situação difícil, para ela se humilhar, para ela se arrepender e se consertar, para ela se purificar. Mas quando a pessoa está sendo fiel, Deus permite a luta, Deus permite a prova, a situação difícil na vida dela, para ela se aperfeiçoar mais, para ela buscar mais, para ela santificar mais, para ela orar mais de madrugada, para ela ficar mais perto de Deus. Porque tem pessoas que acham que eu já estou santo já, eu já estou salvo, então não precisa orar tanto que eu orava antigamente, não precisa jejuar tanto que eu jejuava antigamente, não precisa orar tanto de madrugada como eu orava antigamente. Então a pessoa se acomoda. Então é por isso que Deus manda prova na vida do fiel. Deus ele manda prova porque Deus quer que nós sejamos pertinho dele. A Bíblia diz, Salmo 145, no versículo 18: perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que o invocam em verdade. Então, aqueles que estão orando a Deus, Deus está pertinho deles. Aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, Deus está perto deles. A Bíblia diz, João capítulo 9, no versículo de número 31, Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Alabaçu de glória, bate palma da glória dele. A Bíblia fala sobre aquele cego de nascença, com aquele homem nasceu cego. Aí os escribas, os fariseus começaram a interrogar: quem pecou? Foi eles ou foi o pai deles? Jesus disse: ninguém pecou, mas foi necessário que acontecesse isso para que o nome do Senhor fosse glorificado. E tem muita gente que está querendo saber o porquê. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou desempregado? Por que o meu marido está nas drogas? Por que o meu filho está atrás das grades? Por que o meu marido está nos braços da amante? Por que eu estou endividada? Por que não tem nada de comer dentro de casa? Por que essa enfermidade? Deus está dizendo: é necessário que acontecesse isso para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Como Jesus disse, quando mandaram recado para Jesus: Jesus, aquele que o Senhor ama, esse encontra enfermo. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus, essa enfermidade é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Deus está dizendo: bate palma da glória a Deus, bate palma da glória a Deus. Deus está dizendo que essa dor, que essa doença, que esse problema que você está enfrentando não é para a sua derrota, não é para o seu fracasso, não é para a sua destruição, mas é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Muitas pessoas falam: por que, Senhor? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando de madrugada, eu estou fazendo campanha, já fiz foto, estou indo no monte, estou indo na vigília, e a situação está piorando. Não é assim? É assim que muita gente fala. Mas Jesus falou assim: não temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo, ele lançará alguns de vós na prisão para seres tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Deus fala: não temais, não temos a luta, não temos o problema, não temos a dificuldade, porque o nosso Deus é poderoso para te garantir a vitória. O nosso Deus é poderoso para abrir as portas em seu favor. O nosso Deus é poderoso para fazer acontecer milagres sobre a tua vida. E Deus está dizendo para você: larga os desejos da carne. Larga os desejos da carne.
Porque a carne quer ir para o forró, a carne quer usar droga, a carne quer beber, a carne quer fumar, a carne quer pagar gandaia, a carne quer prostituir, a carne quer sair com amante, a carne quer divorciar e casar de novo. Deus não agrada esse casamento de pessoa divorciada. Deus não agrada. Só se o marido morrer. Tem gente que demora para morrer. E também não pode orar para o marido morrer para casar de novo, não. Não pode orar para a mulher morrer para casar de novo, não. Tem que orar para Deus salvar. Tem que orar para Deus curar. Tem que orar para Deus libertar. Tem que orar para Deus transformar. Quem quer vitória tem que buscar de Deus. Quem quer vitória tem que largar o pecado. Quem quer vitória tem que orar de madrugada. Aqueles que estão na carne não poderão agradar a Deus. Então você que está praticando as obras da carne, se conserta, se conserta, se conserta, porque Deus quer te abençoar. Às vezes Deus está permitindo você passar por essa luta, porque você fez algo que te agradou aí, você murmurou, você destruiu um casamento. Tem muita gente que destrói o casamento do outro, porque fica com o marido da vizinha, aí destrói o casamento da vizinha. Às vezes fica com, né? Não é assim? É ou não é? Fica com o marido da vizinha e destrói o casamento da vizinha. Tem muita gente que está dentro da igreja só para infernizar a vida dos outros. Fica com a mulher do outro, destrói o casamento do outro. Porque está saindo com um homem casado. Isso é contra a lei de Deus. Isso é adultério. Se você está envolvido com uma pessoa divorciada, desquitada, separada, você está em adultério. Se você for solteira e a outra pessoa for solteira, você está em prostituição. Agora, se você é solteiro e envolvido com uma pessoa casada, você está em adultério. Adultério é pecado para a morte. E os adúlteros vão queimar no fogo do inferno. Vai no fogo do inferno. Se conserta com Deus. Se Jesus voltar e pegar você no adultério, não vai ter chance de arrependimento. Adultério é pecado para lago de fogo. É pecado para a morte. Amém?